Oi, 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 gente linda! Tudo bom? Eu sou a Camila Vilas Boas e sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde a Bíblia é a nossa prioridade. Hoje nós estaremos falando sobre o fim dos tempos, de acordo com a mensagem que Jesus deixou para nós sobre os eventos futuros. Não vai ser nenhum estudo escatológico, vai ser algo muito simples, pois muitas pessoas têm estado bastante apreensiva em relação a tudo que nós temos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. De repente, o mundo parou e todo mundo ficou dentro das suas casas e as pessoas estão se perguntando: isso é um sinal do fim dos tempos? Jesus está voltando? O que tudo isso está querendo nos dizer? Então, vem comigo! Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Temos vídeos novos toda semana, dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. Agora nós vamos falar sobre o fim dos tempos e o que Jesus, ele mesmo, falou sobre este evento, como seria esse final dos tempos. E é engraçado porque às vezes muitas pessoas acham que só lá em Apocalipse que fala dos eventos futuros. E na verdade não, o próprio Jesus falou tudo o que nós precisávamos saber. A passagem que fala sobre o fim dos tempos tem os 3 evangelhos, porque cada um tem uma visão e fala detalhes que acrescentam o texto do outro. Aqui nós vamos estar falando tudo sobre o texto de Lucas. Então, o que você quiser saber além do texto de Lucas, você vai encontrar em Mateus e em Marcos. Nós agora vamos entender em que momento Jesus ele falou sobre os sinais dos fins dos tempos. Ele estava lá descendo no jumentinho, indo para Jerusalém, na última semana antes da Páscoa, antes da sua crucificação. Se você quiser saber mais sobre essa última semana e sobre a morte e a ressurreição de Jesus, aqui no card vai estar um link para você acessar o vídeo chamado Jesus, o Messias. Então Jesus estava lá descendo no jumentinho e ele chegou ao templo. Quando ele chegou no pátio do templo, ele ficou muito inconformado com muitas coisas que ele estava vendo que eram erradas, que não era vontade de Deus. E ele falou várias coisas, falou um monte assim, pro fariseu, pros sacerdotes, pros escribas, e ele foi anunciando o reino de Deus e denunciando tudo aquilo que estava errado. Então, quando eles estavam saindo do templo, os discípulos começaram a olhar aquele templo, aquelas pedras enormes. Tinham pedras que tinham 12 metros de altura, algumas diziam até que era revestida em ouro. Era assim, algo maravilhoso. O templo estava passando por uma reforma 20 anos antes de Jesus nascer, e depois que Jesus morreu, continuou mais 30 anos a reforma. A reforma do templo, ela acabou em 63 depois de Cristo. Então o rei Herodes, que iniciou toda essa construção, eles estavam fazendo assim algo incrível com o templo. Qualquer um que passava em Jerusalém via e ficava assim admirado. Como que eu posso dizer? Como se você estivesse em Dubai e estivesse vendo aqueles prédios gigantes, o prédio mais alto do mundo. Então assim, eram coisas incríveis. Quando alguém de repente faz uma viagem, olha e fala: nossa, não acredito, que magnitude. Era tipo isso. Então os discípulos estavam lá olhando e falando: tá vendo, Jesus? Nossa, olha que incrível essa reforma. E Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra. Então os discípulos começaram a ficar muito curiosos e começaram: Jesus, por favor, nos fale sobre os eventos futuros, sobre o fim dos tempos, o que você tem a nos dizer, nos conte, fale mais. Então ele começou a falar várias coisas. E uma das coisas que ele falou, que tá aqui em Lucas 21, do 8 a 11, ele falou assim: cuidado, para que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhe disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu.
Então Jesus, ele estava falando o quê? Os sinais que iriam prever os acontecimentos do fim dos tempos. Só que ele estava falando que isso ainda não era o fim. Ele falou assim, olha, país vai se levantar contra país, vão ter falsos profetas, vão ter guerras, vão ter pestes, muitas coisas horríveis vão acontecer. E isso é apenas um sinal, um início, um princípio, mas ainda não é o fim. E quando a gente olha, por exemplo, para uma situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, a gente fica assim, meu Deus, o mundo parou. O mundo inteiro parou por causa de um vírus. De repente todo mundo, os poderosos, os intelectuais, os grandes governantes da terra, de repente todo mundo teve que entrar nas suas casas e fechar as portas com medo de algo que não se vê. E aí você fala assim, nossa, será que isso é o fim dos tempos? Só que quando a gente para olhar na história, a gente vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vê a peste negra, a gente vê o Muro de Berlim, a gente vê as Torres Gêmeas caindo, a gente vê ataques terroristas, a gente vê muitas coisas horríveis. Então é como se tudo fosse apenas um início. E algo que é muito interessante, que Jesus vai falando sobre várias coisas. Olha, não tenham medo, isso ainda não é o fim. Nós temos apenas que nos atentar ao quê? Ao que Jesus falou, a que a palavra de Deus nos fala, e a gente ficar atentos, com os nossos ouvidos, atentos àquilo que Jesus quer nos dizer e o que a gente pode fazer de melhor numa situação dessa. Em Marcos fala que o tempo teria que ser abreviado para que os salvos não se perdessem. E também fala que todo mundo iria conhecer o Evangelho. Nesse tempo da época de Jesus, não se podia dizer que o fim estava próximo, pois só conheciam Jesus quem estava próximo na redondeza, depois com os primeiros evangelistas. Mas hoje, olha como o evangelho já se propagou, quase no mundo inteiro já conhece. Os lugares que são proibidos, nós sabemos que tem muitas igrejas, que são as igrejas perseguidas, pessoas que levam a palavra de Deus. Então a gente vê que os sinais estão se cumprindo. E é isso que a gente tem que estar atento, aos sinais, ao que está sendo cumprido, ao que Jesus falou. Jesus falou algo muito forte, que ele falou assim, olha, vocês que estejam nas Judeias, fujam para os montes, ai das mulheres grávidas, ai das que estão aumentando, e fujam e correm, não olhem para trás. E aí muitas pessoas falam que isso está relacionado ao fim dos tempos. E isso tá. Isso fala como se fosse algo muito grande que haveria de acontecer, algo que a gente teria que tomar bastante cuidado e atenção, só que também fala de algo que aconteceu naquela época. Nos anos 70, todo o templo ele foi destruído. Todo o templo. Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, realmente não ficou. A reforma acabou em 63, 7 anos depois, nos anos 70, o governador de Roma, Tito, ele destruiu Jerusalém. Ele destruiu o templo e não sobrou nada daquele lugar. A única coisa que sobrou é o que nós chamamos de Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, que foi uma parte que sobrou de uma parede que dava para o pátio do templo, porque aquilo não pertencia ao templo. Então, quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, realmente não ficou. A profecia se cumpriu. E dizem que foi um evento tão trágico, tão trágico, tão trágico, que milhares de judeus morreram. Foi uma guerra muito sangrenta e ocorreu a grande diáspora, onde os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Então, a profecia, ela é temporal e atemporal, porque Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente, e a gente não pode limitar as profecias de Deus. Quando a gente olha para os anos 70, da grande destruição que teve em Jerusalém, a gente consegue imaginar como que vai ser esse fim dos tempos, porque é como se fosse uma representatividade o que ocorreu nos anos 70 e o que há de acontecer no fim dos tempos. Inclusive, Jesus fala que aconteceriam sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. Isso a gente não vê acontecer ainda. Então a gente tem que observar muito o que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido no mundo. A gente tem que ficar com os olhos bem abertos para a gente conseguir identificar o que Jesus estava falando, para a gente conseguir também identificar em que momento das profecias nós estamos. Eu falei muito no vídeo passado que os discípulos não conseguiam entender a morte e a ressurreição de Jesus porque era algo muito difícil de imaginar, porque eles estavam presenciando aquilo no presente. Pra gente que tá no futuro, é fácil entender o que já aconteceu. Então hoje nós nos encontramos o quê? Numa condição de que nós estamos no presente do cumprimento de muitas profecias.
Então a gente tem que estar muito atento, lendo a palavra de Deus, meditando, pedindo para que Deus nos ensine o que Ele quer nos ensinar e nos mostrar, porque tudo ainda é muito abstrato pra gente hoje, porque são promessas que ainda não se cumpriram, promessas que vão se cumprir. E aqui fala em Lucas 26 sobre o final dos tempos. Os homens desmaiarão de temores, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Olha que coisa chocante. Ao invés de Deus falar assim, fujam, se escondam, tenham medo, Ele falou que levante essas cabeças, ergam quando vocês verem todas essas coisas, porque Jesus está voltando. Embora nós estejamos dentro das nossas casas um pouco acuados, a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que olhar para o alto, a gente tem que olhar para Deus e saber que está chegando o fim, que o fim está próximo, que Jesus irá voltar e que Jesus virá numa grande nuvem, assim como Ele foi. Ele voltará numa grande nuvem e Ele nos encontrará. Nós estamos esperando o nosso Messias voltar. Muitos esperaram o nosso Messias chegar. Muitos ainda esperam o Messias vir. Nós estamos esperando Ele retornar para nós. Enquanto isso, a gente ergue as nossas cabeças. E Jesus, Ele falou logo em seguida uma parábola, que é a parábola da figueira. Ele falou assim, olhe para a figueira. Quando você vê que está começando a brotar as suas folhas, é porque o verão está próximo. Então fique de olhos abertos, fiquem observando, porque se você ficar observando, você vai conseguir identificar. E a figueira também representa Jerusalém. Então a gente tem que olhar também para Jerusalém e os acontecimentos que têm acontecido lá em Jerusalém, para a gente conseguir identificar tudo o que está acontecendo no mundo e no tempo e conseguir identificar, imaginar, entender em que tempo nós estamos vivendo nas profecias, porque Jesus mesmo Ele falou que ninguém saberá dizer nem a hora e nem o dia. Inclusive Ele fala, se nós soubéssemos a hora que o ladrão entraria em nossas casas, a gente não deixaria ele entrar. Da mesma maneira, nós não sabemos a hora que nosso Jesus irá retornar. E para finalizar, Jesus está voltando. Não sabemos se hoje, se amanhã, se daqui a 1 ano, se daqui a 10 anos, ou se nem vai ser na nossa geração, serão nas próximas gerações. O importante é que nós temos que estar preparados, aguardando, ansiosos e aproveitando esse tempo para nos dedicarmos mais a conhecer a Jesus, para que Ele nos encontre pronto no grande dia. Então é esse o vídeo que eu preparei para vocês. Ele é muito delicado porque tem muitas visões, muitas opiniões, mas eu quis deixar de uma maneira bem leve, só o que Jesus falou. E aí compete a você o entendimento que você tem daquilo que Jesus Cristo Ele escreveu, tá bom? Então, ó, um beijo. Fui!